Mataram mais um irmão. Mataram mais um irmão. Mataram mais um irmão. Diz, mataram mais um irmão. Na continuidade dessa canção ele diz, mas ele ressuscitará. Mas ele ressuscitará. E o povo não esquecerá. E o povo não esquecerá. Por causa de um mundo mais justo, por causa de tanta opressão, por causa de coisas que disse, por ter defendido um irmão. Mataram mais um irmão, mataram mais um irmão. Mas ele ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. E o povo não esquecerá, não esquecerá, não esquecerá. Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Quem de nós, povo brasileiro, americano, sul-americano, quem de nós não tem o sangue negro nas veias? Quem de nós não temos um parente? Quem de nós não somos, então, se assim formos pensar de uma forma mais generalista, quem de nós não é negro? Já que temos uma mistura no nosso sangue. O padre Zezinho diz, mataram mais um irmão, mas o povo não esquecerá. Faço aqui, então, esse pequeno protesto, faço aqui, então, este momento, para eu também, de uma forma simplória, dizer do meu repúdio, dizer da minha tristeza, por mais uma vida que foi cerceada de uma forma brutal. E aqui eu quero dizer que, independentemente da falha que foi cometida, me parece que esse irmão foi comprar algo com uma nota falsa, não sei. Independentemente da falha desse amigo, desse irmão negro, como todos nós somos, é uma vida que se foi tirada de uma forma, você como cristão não pode se calar. O povo não esquecerá. O povo não esquecerá. Então, muito boa noite, amigos e irmãos da Paróquia São Mateus. Esse é o nosso encontro de todas as sextas-feiras, o Paróquia em Debate. Hoje nós vamos ter a alegria de compartilhar de um assunto muito básico, mas de uma importância muito grande, porque todos nós estamos vivenciando tempos difíceis, não só na questão patológica da doença, que bate à nossa porta, que está aí com esse vírus invisível, mas também nós, como trabalhadores, como pais e mães de família, temos as nossas preocupações, nós que também somos microempresários, trabalhadores individuais, autônomos, todos nós, direto ou indiretamente, estamos sendo atingidos. Então eu quero convidar o meu amigo Anderson, daqui a pouco ele entra aqui com a gente, para a gente começar então o nosso dia. Vai dar conversar um pouco com a gente sobre vários assuntos, vários aspectos. Muito boa noite, meu amigo Anderson. É Anderson Andrade, é isso, Anderson? Boa Anderson noite. Andrade Menezes Oliveira. Boa noite, André. Muito boa noite a você, boa noite a todos que boa noite, que prazer ter você aqui, meu irmão. Isso. Que bom, Anderson. Então eu pedi a licença para você para ter feito inicialmente esse meu pequeno protesto. Eu tenho certeza que você, como cristão, como irmão, concorda com ele, e eu agradeço a sua paciência. Meu irmão, eu quero, como na nossa chamada, fazer inicialmente um agradecimento ao Padre Henrique, que teve essa ideia tão rica de fazer esse entrelaçamento entre nós, já que dentro da comunidade de São Mateus, cada um de nós temos um trabalho. Eu faço parte da PASCOM, né? Minha esposa catequese, você da equipe de música, e nem sempre a gente tem esse
tempo gostoso de bater um papo, de criar laços, que é algo tão importante, de fazer o Evangelho se transformar em ações, já que nós somos a igreja do Evangelho e a igreja da partilha. Então, partilhar em todos os aspectos é importante. Então, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz essa noite de ter você aqui e já deixando você à vontade para falar um pouquinho dessa sua história, Anderson. Você, até chegar na Paróquia São Mateus, dê aí um breve histórico para a gente te conhecer um pouco mais. Bom, sou natural aqui de Aracaju mesmo, nascido aqui em Aracaju. Sou um técnico em Química formado pela Escola Técnica, né, de origem, e logo em seguida terminar a formação, ingressei na indústria, foi onde foi a minha grande escola. E dentro da indústria, eu fiz essa modificação do viés, sair da área de processos químicos para uma área de gestão. Foi daí onde começou-se a desenhar a minha carreira dentro da administração. Tenho 41 anos, sou casado, tenho um filho, o Miguel, todos nós fazemos parte da Paróquia São Mateus. E a minha chegada até a São Mateus, ela aconteceu quando em 2003 a gente adquiriu o nosso imóvel aqui na Aruana, e com o nascimento do nosso filho a gente foi batizar na igreja São Mateus, ainda na época era o Padre Benjamin. E a gente precisaria fazer um curso preparatório para o batismo, que era uma missa de quinta-feira. E quando a gente chegou naquela missa, a gente viu a quantidade de pessoas muito pequena, e dentro do Ministério de Música só tinha, acredito eu, que era a Josi, a esposa do nosso amigo Lúcio, que estava fazendo a parte que sensibilizou e fez com que despertasse essa vontade de participar hoje, como participa até hoje, do Ministério de Música. Em 2014, meu filho foi batizado, né, na Paróquia São Mateus, mas a partir de 2015 eu ingressei no Ministério de Música da paróquia e permaneço até hoje. Né? Então, foi essa a minha trajetória. No âmbito profissional, né, eu fiz faculdade de administração, sou bacharel em administração e pautei toda a minha carreira voltada para a parte financeira. Eu acho que o ato de administrar é um ato comum a todos. Nós todos fazemos a administração. Administração em todos os sentidos, não só financeira, não só orçamentária, né? Nós fazemos administração na vida, né? Acho que dentro de todos os contextos a administração ela está inserida nas nossas relações e etc. e tal. Foi uma área que me encantou muito. Para você ter ideia, tenho 4 irmãos. Dos 4 irmãos que eu tenho, 3 são administradores de formação, né? Sendo que dos 3, 2 deles saíram da parte administrativa, né? E atuam hoje na área de tecnologia da informação, que também é um ato de administrar. Você administra redes, sistemas e etc. e tal. Então a administração está inserida dentro da minha família de forma bem densa, vamos dizer assim, com os administradores. Eu quero agradecer o convite feito pelo padre Carlos Henrique, vocês da Pascom, primeiro parabenizar o trabalho que vocês estão realizando, que é maravilhoso. Em épocas de pandemia, vocês são um afago gigante no nosso coração para mostrar que a igreja ela é muito mais que apenas a celebração. A gente é muito mais que isso, e quando nós nos unimos, somos muito mais fortes. E acho que é sempre válido pautar isso, não só nos momentos como a gente está passando agora, mas a pandemia ela vai passar, com fé em Deus vai ficar tudo bem. Né? Mas a gente tem que sair muito mais fortalecido desse momento. Né? Situações como você iniciou muito bem a nossa live, falando sobre isso ocorrido nos Estados Unidos, o que vem acontecendo no Brasil de uma forma geral. A gente precisa ter isso como um combustível para sairmos muito melhores do que entramos. Verdade. Eu agradeço a sua introdução, já aproveitando dela, já que você elogiou essa atitude do padre Henrique e de toda a Pascom em trazer um pouco esse alento aos nossos corações, e não é só bom para quem está participando, ouvindo, mas para nós também que estamos na linha de frente, editando os vídeos, as canções, as lives. Tudo isso é o que o Papa João Paulo II já chamava de novos métodos, um novo ardor, um novo modelo. O que a pandemia trouxe foi uma necessidade mais urgente de se fazer também esse trabalho. Então é muito legal mesmo. E quero também aproveitar para dizer a todos que estão assistindo que no dia 7 ao dia 13 é o tempo forte de arrecadação para o projeto Família Solidária.
Eu tenho que começar já dizendo isso para vocês. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito importante. E no dia de hoje, Anderson, nós conversamos mais cedo, você me disse que viu, teve a oportunidade de participar, ou melhor, de ver essa notícia. O portal da Arquidiocese de Aracaju colocou isso como matéria de capa hoje nos seus meios de comunicação, que a paróquia São Mateus faz esse trabalho bonito de arrecadação. Então, não para nos engrandecermos, não, mas é o pensamento de São João Batista. É necessário que ele cresça e que a gente desapareça. Mas Jesus crescendo no irmão, naquele que está sendo ajudado, a gente fica feliz. Então você também, independentemente de você poder doar uma cesta básica, nós recebemos mantimentos também a granel. Você pode fazer só... André, eu só posso doar uma massa de arroz, feijão, uma massa de cuscuz. Então aproveita a oportunidade, você que está me assistindo, entre em contato com a nossa paróquia. É o tempo forte agora, como eu disse, de 7 a 13, mas em qualquer momento a gente recebe alimentos não perecíveis. Anderson, que alegria a gente falar dessa administração, que, como eu disse você, é um contexto muito geral. Tudo na vida, se a gente não souber administrar o pouco que a gente tem, a gente acaba patinando e não sai do lugar. Em todas as áreas, desde uma criança, eu digo sempre que a atividade financeira devia ser a coisa da sala de aula. Nós deveríamos ter uma educação financeira. Mas como você define para a gente uma vida financeira, o que é uma vida financeira estável, o que tanto no âmbito empresarial como no âmbito pessoal, o que é uma vida financeira saudável? Então, buscando contextualizar, não fazendo muito uso de técnica também, que não é muito foco, até para que a gente consiga a maior abrangência possível e abrindo o fórum até para discussão, reforçando para que as pessoas que estão participando da live também podem mandar sua pergunta, a gente está acompanhando aqui e a gente vai poder responder. Quando você fala em estabilidade financeira, André, ela é das maiores que as suas despesas. E o que determina a estabilidade, de fato, é o tempo. Que não necessariamente ser estável é você estar um mês bem, no segundo mês você não está, no terceiro mês você tem, e essa variação ela não vai gerar estabilidade do conceito mesmo. Então, estabilidade financeira, seja para uma empresa, seja para uma família, é quando você equaliza suas contas, de tal sorte que a sua receita ela sempre vai ser superior que a sua despesa. Então, você administrativamente falando, do ponto de vista financeiro, vai ter saúde financeira, você vai constituir o que a gente chama de reserva. E o que você fazer com esse dinheiro é uma outra situação, é um outro ponto que a gente discute e orienta para poder dizer à pessoa, seja também a pessoa física, né, as nossas famílias, como também as empresas. O que fazer com esse capital que está me sobrando, entre aspas, durante o mês. Então, assim, estabilidade está pautada em você equilibrar suas contas, onde as suas receitas, as somas das suas receitas, seja de um familiar ou de todos, sejam maior que o seu endividamento ou a sua despesa. Isso na linha do tempo. Então, você tem que ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí sim você consegue fazer essa estabilidade. Educação financeira, educação de saber exatamente chegar a esse ponto que você falou. A gente tem que concordar que não é muito nosso forte a nível de Brasil, a nível de Nordeste, porque, como disse, a gente tem muito esse ímpeto do que tem, a gente mistura muitas coisas. Eu até conversando em casa, eu digo, olha, as pessoas às vezes compram pensando assim, eu mereço, né? Eu mereço, peraí, não é questão de merecimento, né? Querer não é poder. Acho que você usa muito no contexto de querer não é poder, né, Anderson? Então, no Brasil nós não temos essa educação. Você já administra um pouco essa questão? Você acha que é didaticamente possível trazer essa ideia de educação financeira já para o seu filho, já em casa? Como é essa questão familiar, assim, só didaticamente falando, para o seu filho, você já tem essa preocupação? Eu acho que a gente tem que fazer, como nós somos jovens há mais tempo, né? Nós somos da época da educação moral e cívica, né? A gente estudava religião na escola. Você, rapaz, eu não. Então, eu vejo o parâmetro financeiro também, ele teria que ser matéria básica dentro das escolas. Não necessariamente
com peso no primeiro momento, mas que as pessoas consigam, pelo menos as crianças, no seu desenvolvimento para a adolescência também, eles consigam ter essa ideia da importância de se administrar bem o recurso que se tem. Quando a academia, né, a escola, ela não faz isso, ou ela orienta de uma outra forma, não muito direta, vamos dizer assim, é papel fundamental para os pais, para nós pais, fazer isso com os nossos filhos, até para que eles possam desenvolver uma coisa que eu acho fantástica, que é valor. É entender o valor que as coisas têm. Ele entender o esforço que o pai dele faz, que a mãe faz, para poder disponibilizar um recurso, para dar um conforto para ele, um tablet, sei lá, uma televisão maior hoje, com o avanço tecnológico, está sendo muito latente a questão do celular. Então, quando você disciplina e orienta o seu filho, obviamente que mais para frente ele vai ter com certeza um outro conceito em termos de valor. A gente não pode recair no que naquilo que a gente, por exemplo, aquilo que me faltou na minha infância e adolescência, pelo recurso que era mais restrito dos meus pais, eu não tenha isso como meta para fazer dobrado para o meu filho. Na verdade, o que me tornou hoje ser o que eu sou, né, é exatamente o fato de eu ter passado por aquilo e aprender a valorizar. Anderson, não tem como a gente até eu não vou chamar de má educação, mas eu posso chamar assim de má educação. Uma ideia de dizer assim, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Né? E não sabendo que, como disse você, a educação no contexto geral significa que não é só o ter, mas também como não ter, não é só o ganhar, mas o perder. Perfeito. Não é só a alegria, mas a tristeza, não é só o sorriso, mas o choro. Como diz o livro do Eclesiástico, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, essa ideia que a gente tem, que muitas pessoas têm de eu quero dar aquilo que eu não tive, muitas vezes acaba fazendo com que as nossas crianças fiquem viciadas. Mas no contexto histórico, eu gosto muito de história, porque olhando o passado a gente tem como projetar um futuro. No contexto histórico, o que na administração e tudo aquilo que você estudou na academia, né, existia um momento na história parecido com isso que a gente está vivenciando, Anderson? Então, dentro do contexto histórico, André, a gente está formando, a gente está montando história hoje. Eu acho que daqui a alguns anos, nos livros de administração, vão ser colocadas todas essas situações que a gente está vivendo no dia de hoje. Isso vai virar história, sem sombra de dúvida. A literatura, ela fala de alguns momentos, ela não trata na especificidade, mas, por exemplo, as guerras, as revoluções, por exemplo, a Revolução Industrial, ela é muito pautada na administração pelos dois lados, pelo ônus e pelo bônus. Aquilo que foi danoso, né, com a guerra, mas aquilo também que foi proveitoso. Eu acho que tudo na vida que a gente tem que tirar uma lição. A gente tem que aprender também que perdendo a gente aprende e cresce mais. Então, assim, na literatura de forma bem direta, né, na administração clássica, na época de quando a gente cita Taylor, Fayol, eles falam muito das passagens das revoluções e das guerras. Eu não me recordo de ter na literatura algo falando sobre doenças. Claro que a gente teve doenças, etc. e tal, mas que isso tem um impacto tão gigantesco como... Muita gente relembrar disso, até porque, junto com as guerras, junto com as revoluções, também as pessoas se reinventam. O mundo se reinventa. Em todos os âmbitos, não só dentro do âmbito filosófico, administrativo, mas também na vida pessoal. A gente precisa se reinventar. O ser humano, para continuar de pé, para buscar esse ânimo, essa alma, como é da palavra ânimo na sua etimologia, precisa se reinventar. E é uma luta diária, viu, Anderson? Perfeito. Eu, você, minha esposa, o padre Henrique, todos nós. Eu sou estudante da área de psicologia e eu falo isso assim, diante de um certo conhecimento, modéstia à parte, porque eu vejo, e eu até conversei com a sua esposa na semana passada um pouquinho sobre isso, e eu disse para ela que a ansiedade e até mesmo a depressão está sendo, dentro das nossas vidas, dentro da realidade, está sendo algo tão comum que assim como a gente come, assim como a gente bebe água, assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde mental. Porque todos nós temos ansiedade, todos nós estamos a um passo de adentrar dentro de uma
assim como uma doença do corpo, uma doença da alma também. Você acredita, você crê? Eu sei que é uma pergunta muito comum, como você mesmo disse no início, será de coisas cotidianas que a gente vai falar hoje, mas a vida financeira, ela influencia na felicidade do casal, dos filhos, de uma comunidade. Qual o impacto que você acredita que tenha na vida das pessoas? Bom, a vida financeira, ela tem, assim, eu tenho muito cuidado com relação a falar isso, porque por mais que eu seja um profissional da área de administração e da área de administração pautada para a parte financeira, eu não posso julgar que tudo passa pela administração das finanças. Óbvio que você, quando tem uma saúde financeira boa dentro do seu lei, dentro da sua família, né, com os seus recursos que você recebe, com as suas receitas, com as suas despesas, obviamente isso vai trazer uma coisa que a gente chama de conforto. Isso vai trazer uma segurança, isso vai fazer você colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Mas a questão do dinheiro, ela não traz a felicidade de uma forma direta. A gente tem exemplos de pessoas que dinheiro não é problema para ela de forma alguma, mas que a felicidade não vem num combo junto com isso. Óbvio, ajuda muito. A gente não pode fugir desse ponto. A gente não pode achar que eu vou ser um cara feliz, sendo que os meus compromissos não estão sendo honrados, que está faltando alguma coisa dentro da minha casa. E isso não vai me trazer felicidade, obviamente. Vai me trazer muito mais apreensão do que felicidade. Mas eu também não posso recair no sentido de dizer que eu tenho uma conta, né, que tenha recurso, que eu tenho sobra financeira e que isso é que me traz felicidade. Isso tem que estar muito latente na cabeça de nós, de todos, para quando você vai contextualizar aquilo que você entende como valor. Tá? Eu acho que os seus valores são maiores do que o dinheiro que você tem na sua conta. O seu carro, a sua casa, os seus bens não são maiores do que o que você é enquanto pessoa. Obviamente, se você conseguir conciliar os dois, isso a gente vai ser muito bom, mas não é uma via de regra. Muito bem, é muito legal ouvir isso, porque parece piegas, mas é muito concreto. Quem de nós não conhecemos, né, pessoas que... Tio Patinhas da vida, né? Pessoas que têm acúmulo, pessoas que têm acúmulos. Eu lembro muito de uma frase do Augusto Cury, que ele disse que conhece milhões e milhões de miseráveis morando em palácios e milhões de riquíssimos morando em casebres. Perfeito. É exatamente isso que você disse agora sobre dinheiro não traz felicidade, né? Mas tem outra frase de um palestrante que eu ouvi, muito interessante. Ele disse que dinheiro não traz felicidade, mas uma felicidade pode trazer dinheiro. É uma frase muito legal também, né? Legal, muito boa. É muito bom falar. Antes de entrarmos na continuidade, eu queria aqui deixar o recado para você que está nos assistindo agora. Na próxima terça-feira, às 20 horas, todas as terças-feiras, às 20 horas, um encontro marcado com o nosso pároco, que é o compadre Henrique, é o programa Igreja Missionária. Olha, estamos, graças a Deus, com as nossas redes sociais. Às feiras, às 20 horas, nós temos o Igreja Missionária com o padre Henrique. Na sexta, esse encontro que nós estamos tendo agora, Paróquia em Debate, nós estamos também atuando com a família, o projeto Família em Oração, que é o texto que é rezado todos os dias, e a Família Solidária, que começa agora, está começando agora dia 7, e durante a semana toda que vem, a igreja vai ficar à disposição para receber as contribuições de todos, para que tenhamos continuidade. Esse projeto está sendo tão feliz que até foi em destaque hoje nas redes sociais. A gente viu aí muitas pessoas falando sobre a importância. Anderson, nós temos muitos amigos que estão nos ouvindo agora e vai ouvir a reprise depois. Lembrando que a gente está transmitindo simultaneamente pelo YouTube também e pelo Facebook. Muita gente que está nos assistindo agora está com a cabeça quente porque tem o seu botequim, tem o seu mercadinho, pequenos comerciários, pequenas pessoas que têm. Nós temos, por exemplo, Neide, né? Neide tem uma pequena empresa de vestuário. Poxa, tanta gente perto da gente que trabalha com esses pequenos negócios. E eles estão de cabeça quente, querendo pequenas dicas. O que fazer num momento como esse? É válido buscar alguma alternativa financeira fora
dos recursos que já não tem, quando a pessoa não tem em casa. O que pode ser feito, principalmente para esses pequenos negócios dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora? Bom, o cenário de pandemia, ele trouxe uma realidade onde a gente teve que paralisar as nossas atividades, né? Sejam as pessoas de comércio, a indústria, deu uma parada, a construção civil parou, e parar significa dizer não gerar receita. Então, quando eu não gero receita, eu tenho um desequilíbrio montado, ou seja, eu não tenho um recurso para poder pagar as minhas despesas, né? O que a gente está vendo é que e é o que a gente fala, o que a gente aconselha, o que a gente conversa com microempreendedores, com pessoas que têm os seus negócios, é que, assim, invariavelmente a gente vai precisar se reinventar no cenário de pandemia, né? A gente vai ter que buscar alternativas, né, de fazer com que uma parte da receita volte a circular dentro da empresa. A gente pode contextualizar isso falando sobre as empresas de alimentação. A empresa que mais alavancou no período de pandemia foi as empresas de transporte e entrega. O iFood, por exemplo, James, Uber Eats. Essas empresas que já tinham um serviço sendo prestado, é um pilar de sustentação para os outros negócios, principalmente, por exemplo, do ramo de alimentação. Então, o meu restaurante eu não vou poder abrir, mas eu mantenho a operação do restaurante funcionando e vou trabalhar com entrega. Se você olhar proporcionalmente, você possa ser que você não tenha a mesma receita com o restaurante do que o restaurante aberto. Mas, minimamente, o capital vai circular dentro da empresa e eu vou poder me readequar à minha realidade atual. Dentro de alguns segmentos, como de modas, como de joias, já tem um trabalho desenvolvido independente ou a própria loja virtual para poder fazer a venda do seu produto. Eu, como administrador financeiro, vejo isso com muito bons olhos, porque você tem uma redução drástica do seu custo fixo. Entendeu? Então, assim, isso faz com que a sua margem de resultado aumente. E no cenário de pandemia, qualquer menor receita que eu tenha já vai me ajudar a pagar o custo fixo. Falando de endividamento, o cenário ele não é favorável, nem para você buscar uma alternativa num banco de um contexto geral. O que vem sendo praticado é que, se você conseguir, junto a um agente financiador, uma instituição financeira, banco, de preferência, pessoal, bancos estatais, tá? Caixa Econômica, Banco do Brasil, o próprio BNDES, o BNB, conseguir buscar um capital que te mantenha por um período onde você tenha carência para poder fazer o pagamento da parcela, dá para se estudar e verificar se isso vale ou não a pena para tentar sanar, digamos assim, a falta que a Receita vai fazer nesse período. Tá? É difícil, né? Por mais que a gente, utilizando de metodologia, tanto para as empresas como para as pessoas, a gente sempre diga que ela tem que ter no mínimo uma reserva de 2, 3 meses. Isso é muito aplicado para a empresa. Você tem que ter um capital de giro. Você não pode chegar e estar trabalhando uma conta por outra. Todo resultado no meu final do mês é a minha receita, menos a despesa, não dá nada, ou o que dá eu distribuo o lucro para os meus sócios e fica sem nada. Então, obviamente que a gente orienta a fazer, mas a gente sabe que na prática não funciona de verdade. Então, assim, no cenário atual, você tem que elencar aquilo que é prioritário, né, em termos de despesa, e buscar alternativas financeiras numa instituição que te possa lhe dar uma carência para você poder fazer o pagamento. Salvo engano, fora isso, digamos assim, a gente não orienta, né? A gente tem que buscar outras alternativas e aí entra o papel do governo também para poder ajudar nesse sentido. Exato. Eu tenho até uma participação aqui do nosso irmão. A pandemia, mesmo que eu não tenha necessidade, não só vale a pena adiar, Anderson, como tem pessoas aproveitando desse momento, por exemplo, pessoas que já pegavam, a cada 6 meses ele pegava um empréstimo natural para o seu negócio, até para pagar um 13º, uma coisa ou outra. E aí agora vendo, né, esse farol em relação aos juros que vem do governo, ou melhor, da intervenção do governo nos bancos, então as pessoas ficam se perguntando, será que vale a pena, mesmo que eu não tenha necessidade,
pegar esse valor no banco e deixar comigo, já que eu ia ter que pegar ele mais tarde mesmo, talvez com juro maior, diante de uma realidade normal. Então foram duas perguntas, mas praticamente a mesma só. Vale a pena adiar os pagamentos de empréstimo e se vale a pena tomar esse empréstimo, se eu já tinha isso como regra na minha vida. No cenário atual, na administração, a gente tem uns métodos, né? A gente chama isso de custo de oportunidade, né? O que é que acontece? O cenário está favorecendo taxas mais atrativas para os bancos públicos, mas para o banco privado não, até porque o banco privado está fazendo uma coisa que, ao meu ver, administrativamente falando, né, e financeiramente também falando, ele só está subsidiando verba para empresário se o Tesouro Nacional chancelar como garantia. Então, ou seja, o próprio banco que está recebendo o recurso do governo, o repasse do governo para injetar dinheiro do banco para financiar para a empresa, ele só financia como forma de mitigar o risco se o Tesouro Nacional der a chancela. Ou seja, é aquilo que a gente chama de garantia real. Isso, para mim, dentro do ponto de vista financeiro, é desonesto. Pegar um financiamento ou não, postergar uma prestação, por exemplo, a Caixa Econômica está postergando as prestações habitacionais, alguns bancos estão fazendo isso para financiamento automotivo, está postergando. Vale a pena ou não vale a pena? De forma muito simples. Se você tem a sua receita mantida, só vale a pena desde que você pegue esse recurso e aplique para uma outra coisa, ou que você mantenha esse recurso numa caderneta de poupança, ou faça qualquer tipo de distribuição, de aplicação desse recurso para um fundo, etc. e tal. Se você tem a sua receita normal mantida, e você não vai fazer nada com esse dinheiro, não vai valer a pena você pegar e postergar. Vale a pena, sim, se você pegar esse dinheiro que você pagaria a prestação da sua habitação e fazer com ele uma outra coisa, aplicar ou investir, que o momento não é propício para poder fazer isso. No frigir dos ovos, o que é que vai acontecer? Tudo isso que está sendo postergado, ele vai ser jogado lá para o final. De forma prática, o impacto disso não vai ser momentâneo. Ou seja, as prestações habitacionais que estão sendo, né, pausadas, elas vão ser jogadas para o final do financiamento. Então eu não vou ter que pagar duas, depois pagar mais duas, etc. e tal. Funciona bem? Funciona. Mas você deve muito pensar no que você vai fazer com esse dinheiro que você está mantendo no seu caixa, né? Já que a sua receita está normal, ela está, graças a Deus, vamos dizer assim mesmo, no cenário de pandemia, existem profissionais que as empresas estão conseguindo manter o seu recurso financeiro. Então, como digo que eu faço é o seguinte, vale a pena pausar? Vale a pena pausar, desde que você pegue esse dinheiro e faça alguma outra coisa com ele. Se você pegar esse dinheiro e gastar, não vai valer muito a pena. Você vai pagar do mesmo jeito, mas não vai valer muito a pena para esse momento. Muito bem, Anderson, o mundo inteiro, não é a nível Brasil, o mundo inteiro, as questões governamentais têm sido assim, muito importantes. Talvez como nunca na história do nosso mundo, a gente vê a importância de governos trabalhando para minimizar, para mitigar tantas realidades difíceis. A gente tem exemplos aí, quando eu vejo pessoas falando no Brasil, porque esse auxílio emergencial, não sei o quê. Geralmente vem de quem não precisa, né? Assim como as pessoas criticavam, tem quem critique o Bolsa Família, porque nunca precisou do Bolsa Família, graças a Deus. Mas tem muito dessa crítica assim, injusta e irreal na cabeça de muitas pessoas. A gente tem visto aí países super liberais, né, no contexto financeiro, no contexto econômico aí, Japão, Estados Unidos, grandes potências aí, tendo uma efetividade governamental assim como nunca, né? O mundo está vendo, como já dizia o Papa Francisco, que a gente não pode comer o dinheiro, a gente não pode se alimentar do dinheiro, e o capitalismo selvagem levou não foi um tapa, não, foi de voadora, né? O capitalismo selvagem, não é o capitalismo normal, não, porque a gente vive nele, e até então foi o modelo de gestão que tem dado certo, é o capitalismo, né? Com algumas observações. Mas o papel do governo, né? Como eu falei em questão geral, mas fica à vontade para contextualizar e exemplificar também. Mas na sua visão, qual é o papel do governo? E pode até aproveitar o momento para falar um pouquinho sobre a sua visão do que está sendo feito aqui no nosso país.
Dentro de um cenário de pandemia, o papel do governo ele é não só na parte financeira, né, dentro de um contexto geral. A gente tem hoje ainda um Estado que é bem intervencionista, né? Então ele ainda tem uma massa, né, um percentual muito grande sobre tudo que acontece no nosso país. O papel do governo ele é fundamental, mas o que eu sou um defensor, né? Não só um defensor, eu sou um crítico muito ferrenho a algumas ações que visam politizar as situações. Então, o governo ele tem papel fundamental em manter aquilo no qual ele foi eleito para fazer. Se no cenário de pandemia, o microempreendedor, o assalariado, aquela pessoa que tem necessidade, né, que foram criadas essas bolsas emergenciais para poder atender, ele tem que cumprir à risca, ele tem que fazer o papel dele. O governo tem gordura para queimar nos seus cofres, tem o tesouro, ele pode gerar, ele mesmo pode produzir moeda e depois ele gerar esse endividamento lá na frente para que ele mesmo pague. Então, assim, é insustentável qualquer coisa que se fale do ponto de vista de dizer que o governo não tem que intervir e não tem que ter, digamos assim, pena sobre isso. Nós estamos falando em manter famílias. O cenário hoje mostra que ou eu trabalho para manter a minha família, ou eu morro. Ou eu vou correr um sério risco de morrer contraindo uma doença que pode matar em uma semana. Então é melhor você ter administradores que tenham trabalho para recuperar a economia do país do que na sua forma mais pura, que é a parte danosa. Eu compactuo com você que o capitalismo ele faz parte de tudo, mas o capitalismo é danoso quando o capitalista, que é o dono do recurso, ele não consegue entender que aquilo que gera valor não é o capital imobilizado, e sim o trabalho. Então, o dono de empresa, ele não fica rico se a empresa dele não funcionar. Ele precisa do funcionário para poder fazer a venda, para poder atender o cliente, e isso vai gerar. Todo o maquinário dele que ele tenha, que isso está lá, instalado, que ele investiu, parado, não vai gerar nenhum tipo de recurso. Ele chamou o capitalismo selvagem. Voltando para a parte do governo, ele minimamente tem que ser planejado para fazer com que as coisas aconteçam. O que a gente está vendo no cenário atual é que a gente tem um desgoverno. É uma equipe de ministros e técnicos que não sabem conduzir da melhor maneira possível. E um outro ponto que é a minha observação, eles não sabem conduzir e não abrem a possibilidade de outros entrarem junto com ele e poder dar uma solução. Então quem está sofrendo na pele é na ponta. É aquele trabalhador que está precisando do auxílio, que vai ser pago a segunda parcela de R$600 para poder se sustentar. Então o governo ele é fundamental nessa passagem. Só que o que está acontecendo no nosso país é que ele não está atuando, ou está atuando da forma errada. Ou seja, ele está atendendo interesses, ele não está fazendo o papel dele. Eu não sou a favor do assistencialismo do voto, ou seja, eu dou uma bolsa, eu lhe dou o peixe, eu não lhe ensino a pescar. Eu sou aquele que ensina você a pescar para você poder ter o seu recurso. Então eu não sou a favor do assistencialismo do voto. Mas também não sou a favor, mas de forma nenhuma, a nenhum tipo de governo que é individualista e que não consegue minimamente racionalizar as situações. Ele não conversa. Né? E a gente está vivendo isso na prática. Para você, para mim, que somos pais de família, para os microempreendedores, para o grande empresariado, está todo mundo sentindo isso na prática. Está todo mundo sentindo isso na veia. Então, assim, o papel do governo era fundamental, mas a gente está vivendo sem ele. A gente está tentando buscar alternativas para poder passar por essa pandemia. Volto a dizer, nós vamos sair muito mais fortes, André, disso, tenho certeza. Dois detalhes aí que eu achei muito importante, Anderson, primeiro, saber que essa assistência será por um período curto, pelo menos a história da humanidade em outros momentos. Nós tivemos uma pandemia 100 anos atrás, né? Nessa dimensão, foi há 100 anos atrás, mas já tivemos outras pequenas, né? Porque é uma diferença entre pandemia, entre surto, né? E a questão epidemiológica. Mas uma coisa importante que você falou
é que o governo sabe da sua necessidade, da importância que ele tem perante principalmente aos pequenos, as pessoas de mais necessidade, algo que vai passar. O mundo inteiro está fazendo isso, o mundo inteiro, de forma muito mais efetiva. Portugal, por exemplo, ela colocou, parece que, se eu não estiver enganado, quase 20% do PIB para recuperar as empresas e para ajudar as pessoas físicas. Outra coisa importante que você falou é a questão do capital intelectual. A duras custas, nós estamos vendo literalmente a importância do valor das pessoas, que é o único valor de fato, porque o carro, o maquinário, como disse você, tudo isso aí não traz um giro dentro da empresa. É o capital intelectual que é o grande diferencial das empresas. Eu trabalhei quase 20 anos da minha vida dentro desse mundo corporativo e muitas vezes eu percebi na minha carne, na minha pele, isso que você está dizendo, a falta de valor pelo capital humano e o quanto as empresas acabam perdendo. Muitos empresários não sabem a diferença entre investimento pessoal, investimento de pessoa, do seu capital intelectual e de um custo. Eles misturam tudo. Eu sou também do setor pessoal e vejo como as empresas elas confundem. Acha que treinar uma pessoa ou ter um funcionário antigo ali bem gabaritado é custo, porque está aumentando isso, está aumentando aquilo e etc. e tal. Mas na visão metódica e até científica da própria administração, percebe que é exatamente o contrário. Quanto mais você investir dentro do seu capital intelectual nas pessoas, mais retorno você vai ter. E isso não é piegas e dizer, motivação. Eu gosto muito de uma palavra, de uma frase que diz que motivar não é dar o que as pessoas pedem, mas é dar o que é necessário, o que é precisa. É a visão de Maslow, das necessidades de Maslow, né, que você tanto deve conhecer. Né? É a pirâmide das necessidades. Uma pessoa com fome, como disse você, para você ensinar a pescar, primeiro você tem que dar o básico. Peraí, o cara está com fome, está fraco. Eu lembrei agora do meu amigo Padre Arnaldo, ele dizia isso. Calma, gente, claro que a gente tem que ensinar a pescar, mas se esse homem não tem força nem para pegar na vara, vamos dar pelo menos o pão e o leite para ele ter uma forcinha, né? Para depois você sabe que uma pessoa com fome, voltando a Maslow, é uma necessidade básica, ela não vai ter, com fome, com sede, o filho chorando, pai eu quero isso, pai eu quero... Essa pessoa, ela é uma porta aberta para um desastre. Anderson. Então, perfeitamente. É muito bom ver de uma pessoa do seu calibre falar do valor das pessoas nesse momento. Principalmente, muitas vezes, muito desse momento está forçando as pessoas a entenderem isso. Quer reforçar o que eu estou dizendo? Fica à vontade. Não, perfeita a sua colocação. E a gente não só trazendo um pouco para a nossa realidade de família. Né? Eu acho que não é o caso não é uma unanimidade, mas tem pessoas que estão passando situações mais difíceis, tem outras pessoas que não estão passando situações tão difíceis, tem pessoas que estão conseguindo trabalhar, mesmo que em escalas alternadas, como é o meu caso, de outras pessoas, como tem pessoas que não têm, né? Recai sobre essa pessoa o cenário que você falou, ele vai acabar ficando sem força, né? E como é que ele vai conseguir pensar e qual alternativa ele vai conseguir chegar para poder resolver esse problema. É aí onde entra a função do governo. Né? O governo tem que entrar para dar para essa pessoa aquilo que ele necessita nesse momento. Isso não tem que virar... isso não tem que virar um ciclo vicioso. Né? Você ajuda, você trata ele, cuida dele, que é papel seu nesse primeiro momento, as coisas vão retomar, e na medida que elas forem retomando, a pessoa vai continuar a sua vida da maneira que sempre foi. Eu não sou um 100% adepto dessa questão do assistencialismo. Eu acho que a gente tem força. E quando é conquistado com a nossa força, o valor é muito maior. Eu acho que o único assistencialismo que vale a pena é o previdenciário. É uma pessoa que trabalhou, fez por onde, e agora, chegando à idade, ele tem o direito. E a nossa previdência foi meio que destruída aí
há pouco tempo, mas não vamos entrar nesse assunto, porque aí vai ser um programa inteiro. É um tópico único para uma live. Único, esse assistencialismo, que não é assistencialismo, é um direito da pessoa que trabalhou, e o assistencialismo solidário, como esse que nós estamos fazendo. Vou pegar o gancho para lembrar as pessoas que agora, gente, vocês que estão nos assistindo, que vai nos assistir ainda a nossa repetição no YouTube, no Facebook, do dia 7 ao dia 13, é o tempo forte de arrecadação do nosso projeto Família Solidária. Se você ainda não participou, saiba que independente de você dar uma cesta básica, você pode doar também os alimentos e os utensílios de higiene separadamente, de forma anônima. Não se preocupe, e o que vão pensar se eu levar... Não tem nada disso. É a união de todos nós que faz com que esse projeto esteja dando tão certo. E eu fiquei sabendo hoje, através do portal da Arquidiocese, que esse projeto ele está atingindo mais de 100 famílias. Eu fiquei impressionado, eu não achei que seria tanto. Cara, 100 famílias é muita coisa. Tu imagina se todas as paróquias fizessem algo parecido. É bem possível que esteja fazendo, não é uma crítica não. Mas se estiver, é muita gente. E eu tenho uma coisa que me orgulha muito, é saber, Anderson, tem muito... Não sei se você para pensar nisso, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, então vamos deixar o tema mais livre agora. Praticamente mais de 70% de toda a solidariedade, todo o trabalho solidário que é feito no mundo, tem diretamente e indiretamente o dedo, o corpo, a alma da Igreja Católica. Isso me orgulha muito, porque muitos dos que criticam a Igreja, e às vezes até dentro da própria Igreja, não conhecem nem a porta de entrada dessa, mais do que instituição. Eu não penso na Igreja como apenas uma instituição. Eu penso na Igreja como sendo o nosso porto seguro. Para mim não há nada abaixo não é nem abaixo da minha mãe, eu dizia abaixo da minha mãe, mas está acima, muito acima. Jesus, que é a cabeça dessa igreja, nós somos os membros, nós somos um organismo vivo. E me orgulha muito saber que nesse assistencialismo a igreja, no mundo inteiro, há quem critica, a igreja do Vaticano é rico, saiba, você que está me assistindo agora, que está me dando a oportunidade de me ouvir, a Igreja Católica, ela diretamente e até indiretamente faz um trabalho que nenhuma outra... Eu acho que a Igreja Católica ela tem que usar daquilo que ela tem, que é a massa, né? Ela é a maior de todas. A gente sabe dos problemas que a gente tem dentro da igreja, não só no nosso âmbito aqui, como na igreja de uma forma geral. Mas o nosso poder de resposta se dá exatamente em cenários como esse, né? Eu me sinto muito feliz quando vejo a minha paróquia, podendo fazer esse trabalho de forma sistemática, que a gente já faz, no cenário administrativo e financeiro completamente desfavorável, porque a gente está com perda de receita até para manter as despesas básicas da nossa paróquia. Sim, né? sim. E mesmo assim, o nosso foco de ajudar, de contribuir com aquele que mais precisa, está sendo mantido. Então, de fato, é muito gratificante para a gente poder fazer parte desse trabalho, né? E contribuir, cada um à sua maneira, à sua forma. Anderson, só para a gente concluir essa parte, digamos assim, metódica da questão da administração, e os nossos irmãos que têm uma pequena empresa, tem pessoas que estão pensando, eu tenho 4, 5 funcionários, tem pessoas que estão suspendendo o contrato de trabalho dos seus colaboradores, outras pessoas estão fechando, pensando em reabrir logo mais. O que você pode dar um exemplo, alguma dica para essas pessoas que têm um pequeno negócio com poucos funcionários nesse momento? O grande gargalo, o André e todos que estão acompanhando, para o cenário atual é a perda de receita. Ou seja, eu não tenho faturamento, então o próprio empresário, seja ele grande ou pequeno, o microempreendedor, o empresário maior, eles vão ter não a justificativa, mas o cenário montado da seguinte maneira: eu não estou faturando, eu não tenho como manter minhas despesas. Então, a dica que a gente dá, enquanto administrador financeiro, é que você consiga minimamente colocar no papel isso, fazer um planejamento de todas as suas despesas fixas no momento.
Aquilo que você tem condições de postergar, pessoal, que eu estou falando, não é no sentido de fazer uma negociação, não. Possa ser que você pare, até porque os decretos, eles estão dando possibilidades de você não ter descontinuidade, por exemplo, no fornecimento de energia elétrica, no fornecimento de água, por conta do cenário de pandemia. Então você tem que fazer uma conta para poder se sustentar, mas mais do que isso, se reinventar dentro do seu próprio negócio. Vou ter que fazer isso. Se eu troco peças de celular, eu tenho uma assistência técnica, eu vou ter que trabalhar com um delivery e vou ter que me reinventar. Por quê? Quando eu faço isso, por menor que seja a receita que esteja entrando na minha empresa, ela já vai ajudar a, pelo menos, se eu não conseguir salvar todos os funcionários, eu vou salvar uma parte deles, ou quem sabe, né, tentar minimizar da melhor maneira possível. As empresas estão, de uma forma geral, se pautando nos decretos e dentro dos objetos jurídicos, né, eles estão fazendo suspensão de contrato, eles estão fazendo escalas, né, alternadas de trabalho, redução de carga horária, né, que a gente está vendo acontecer de forma muito prática. Agora vai para nós que somos o trabalhador. Eu acho que a gente precisa também entender como é que está a situação. Não é só responsabilidade do dono da empresa isso, é responsabilidade minha também, enquanto profissional, me sensibilizar com isso que está acontecendo e poder contribuir da minha melhor maneira. Tá? Então, assim, se a sua relação de trabalho não for boa, paciência, mas se você tem uma relação boa de trabalho, levar sugestões, conversar com o dono, para tentar buscar alternativas para ele sustentar e você também se sustentar, isso vai ajudar muito. Eu vejo isso muito em escola. Né? As escolas estão paradas, já tem meses que estão paradas. Como é que você justifica uma receita numa escola se seu aluno não está indo até lá? Então você está se reinventando com aula online como forma de justificar a prestação do serviço para você ter uma mínima receita para, nesse momento, que é o cenário atual, é você pensar em se manter. Lucro não é o objetivo, é se manter. Passar por isso, depois você vai pensar numa outra situação. Poxa, eu quero te agradecer muito, e a oportunidade foi muito esplêndida mesmo, não tenho outra palavra para dizer. Como eu disse para você, após isso aqui, eu gostaria, e depois que passar esse momento de pandemia, a gente sentar aqui, já que sua esposa faz alegremente parte da nossa PASCOM, espero que a gente estreite então esses laços como paróquia, e esse momento tem se tornado rico para todos nós nos conhecermos. Na próxima semana, Anderson, nós vamos ter aqui o seminarista Roberto, que está fazendo a missão dele aqui na nossa paróquia. E eu fico imaginando ele como seminarista, nesse momento já bem próximo à sua futura ordenação diaconal, e ele está vivendo um momento que talvez pouquíssimos seminaristas vão ter, que é vivenciar o seu momento de missionaridade dentro de uma comunidade num momento como esse de pandemia. A gente está vivendo, na verdade a nossa geração viveu uma troca de século, uma troca de milênio e uma pandemia. Meu irmão, Perfeito. Não é brincadeira não. Né? Então, somos heróis. Na próxima sexta nós vamos ter esse bate-papo. Ele vai falar sobre a missão dele, a nossa comunidade, e um pouco da vocação dele enquanto seminarista vocacionado ao sacerdócio. Anderson, Deus te abençoe e te guarde. Muitíssimo obrigado. Eu só vou continuar aqui só para me despedir e dar aqueles anúncios que a gente sempre faz aqui, finalizando o nosso momento. Saúde e paz para você, irmão. Eu agradeço a oportunidade sua, André. Agradeço a toda a PASCOM, agradeço ao padre Carlos Henrique, e não só para os paroquianos da Igreja São Mateus, para todos que estão participando, o pessoal da minha família que estão participando da live também. Que legal. Agradecer a vocês pela presença e que mantenham-se dessa maneira, interagindo conosco. Valeu. Cautela, saúde, calma, nesse momento é fundamental. Da parte financeira, olha a sua conta de energia, olha a sua conta de água, controle isso. A gente está muito dentro de casa e isso pode ter um impacto muito forte no nosso orçamento. Desde já me coloco à disposição de todos vocês e um forte abraço aí. Valeu, saúde e paz para você, meu irmão. Obrigado. Então, caríssimos amigos e irmãos da Paróquia São Mateus, é com muita felicidade que eu falo para vocês, finalizando o nosso tempo, nosso espaço aqui com vocês, do programa Igreja Missionária. Na próxima terça-feira, o Padre Henrique
sempre trazendo temas ligados à nossa igreja, como o próprio nome diz, igreja missionária. Igreja que, como diz o Papa Francisco, de portas abertas. A igreja que é, como ele mesmo diz, eu prefiro uma igreja enlameada, suja, com as suas vestes sujas. Por quê? Porque tem cheiro de povo, porque tem cheiro de gente. Coisas como essa, igreja missionária, temas como esse, é trazido pelo Padre Henrique, sempre com pessoas ligadas à arquidiocese, ligado à nossa igreja aqui no Brasil, e eu tenho certeza que no futuro ele vai trazer até pessoas de fora para tratar sobre o assunto. Lembrando também para vocês que na próxima, agora a partir do dia 7, nós estamos em campanha Família Solidária. Faça a sua doação, entre em contato com o telefone da nossa comunidade para você trazer a sua ajuda. Se não, você consegue, enquanto família, ajudar uma outra família com uma cesta básica, mas a gente também aceita os produtos de forma partilhada, a granel, né? Isso não vai diminuir. É como aquela moedinha do Evangelho. Eu posso dar uma cesta básica, ótimo, mas se você puder dar só 1 quilo de arroz, é a moedinha. E disse Jesus que você vai sair com o coração muito bem, como aquela viúva saiu com o coração alegre. Participe do nosso projeto Família Missionária. Próxima sexta-feira, o nosso seminarista Roberto vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua missão na comunidade São Mateus. Então me despeço de vocês, dizendo meu muito obrigado e dizendo da minha felicidade de ter vocês aqui. Aqueles que estão assistindo e aqueles que vão rever. Mas ele ressuscitará, ele ressuscitará, ele ressuscitará. Mataram mais um irmão. Mataram mais um irmão. Eu, você, todos nós, o sangue negro circula sobre nossas veias. O sangue negro é Brasil, é Estados Unidos, é mundo. Eu sou negro. O nosso padre, Carlos Henrique, é negro. Todos os nossos irmãos é negro. Porque somos apenas seres humanos. Filhos de Deus, todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Brancos, azuis, vermelhos, pardos, indigentes, tendo uma pátria, não tendo uma pátria, e até aqueles que estão em situação de violência, e até aqueles, como disse o Evangelho, bendito aquele que no final dos tempos estive nu, você foi me vestir, estive preso. O próprio Deus, Jesus se colocou numa situação, estive preso. Por isso o cristão tem que dizer não à violência, não à morte. E bandido bom não é o bandido morto. Pague pelo crime que você cometeu e a justiça tem que ser feita. Porém, a vida é o grande dom que só Deus pode dar e pode tirar. Ele ressuscitará, ele, os Joãos, as Marias, os Josés, as mulheres que sofrem abusos e que estão sofrendo cada dia mais. Em momentos de pandemia, a violência contra a mulher tem aumentado. Muitos, crianças, jovens,